E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos ver agora o que a Constituição Federal fala sobre a dívida pública, tá? Primeiro, parágrafo 3º do artigo 166, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso 2. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre serviços da dívida. Aqui é um assunto que a gente já trabalhou na aula 2 do nosso curso, tá? Emenda parlamentar. Parlamentares podem fazer emendas à lei orçamentária? Podem, ótimo. Essas emendas à lei orçamentária, quais são as regras para ela? O parlamentar ele tem que excluir uma outra despesa, se ele quer colocar uma despesa nova, tá? Então ele não pode ampliar o montante de despesas da lei orçamentária. Ele tem que tirar alguma outra. Uma dessas que ele não pode, em hipótese nenhuma, tirar são os serviços da dívida pública. Ou seja, o que é serviço da dívida? É o dinheiro que o poder público reserva para pagar a dívida pública, tá? Não pode ser retirado esse valor da lei orçamentária. Mais uma, artigo 34. A União não interverá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, olha só, caso de intervenção federal aqui, hein? Reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. Olha só, se um estado, tá? Um ente da Federação Brasileira, um estado, ele deixa de pagar a sua dívida fundada, ou seja, a sua dívida de longo prazo, por mais de 2 anos, isso é motivo para intervenção federal nesse estado, tá? Intervenção federal, claro, não é um assunto que você estuda aqui comigo em financeiro, você estuda lá com o professor Francisco Braga em direito constitucional, mas já fique contigo que essa hipótese específica de intervenção federal ocorre quando se deixa de pagar a dívida fundada por mais de 2 anos, ok? Por falar em dívida fundada, está na hora da gente finalmente entender essa distinção. De um lado nós temos a dívida flutuante, do outro lado nós temos a dívida consolidada, que é sinônimo de dívida fundada, tá? Então, primeira coisa que eu quero deixar claro para você, dívida consolidada e dívida fundada não tem qualquer diferença, são sinônimos absolutos, mas se contrapõe à ideia de dívida flutuante. Olha só, a dívida flutuante é aquela que tem prazo inferior a 12 meses, tá? Essa é a nossa regra geral aqui. O prazo é inferior a 12 meses, então nós temos dívida flutuante. E o artigo 92 da Lei 4.320 fala o seguinte: também é dívida flutuante, mesmo que o prazo não seja inferior a 12 meses, tá? Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos, os débitos de tesouraria. Depósitos e débitos de tesouraria são dinheiros que entram, são ingressos públicos. Aí você tem que lembrar lá do conceito que a gente viu na aula de receita pública, tá? Eles não são dinheiros que entram para ficar no cofre público, eles já entram marcados para sair. Por isso, como eles já entram marcados para sair a qualquer momento, quando ocorrer um evento específico, eles não contam como dívida consolidada do ente federativo. É sempre dívida flutuante. Por quê? Porque eles podem sair a qualquer momento do cofre público, tá? As operações de crédito por antecipação de receita, embora não estejam na Lei 4.320, também são casos de dívida flutuante, ok? E a dívida fundada? Aí está na LRF o conceito, tá? Artigo 29, inciso 1. Dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Preste atenção que, portanto, dívida pública consolidada não é só aquela que é pega através de empréstimo, tá? É qualquer dívida que o ente federativo tem com
prazo de amortização superior a 12 meses. Então pense que o Estado faça um contrato, não é um empréstimo público, é um contrato para prestação de um serviço público. Só que essa dívida ela é para ser paga depois de 12 meses. É um caso de dívida consolidada, tá? Mesmo não sendo um empréstimo formal, pego junto a uma instituição financeira, ou através de emissão de títulos da dívida pública, ou qualquer coisa assim, ok? A dívida fundada também, aqui segundo o parágrafo 3º, também integra a dívida pública consolidada às operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento, tá? Essa é uma determinação com a finalidade contábil mesmo, que tem na LRF. Você lembra que a lei orçamentária, ela pode autorizar que se obtenham empréstimos? Se essa autorização já está na própria lei orçamentária, esse empréstimo, ainda que com vencimento inferior a 12 meses, ele conta como dívida consolidada aqui nos termos da LRF, ok? Portanto, mais uma tabelinha aqui para facilitar a visualização. É dívida flutuante se for inferior a 12 meses ou independentemente do prazo. Quando é restos a pagar, quando é serviços da dívida, depósitos, débitos de tesouraria ou operações de crédito por antecipação de receita. E é dívida consolidada quando for superior a 12 meses ou quando, independentemente do prazo, já está prevista na lei orçamentária anual. Ok? É isso aí e vamos juntos.